Oi, eu sou o Cowboy Taibane, Cowboy digital. o seu teleportador favorito do YouTube. E hoje a gente vai falar sobre uma história que já foi muito pedida, mas ultimamente vocês não têm comentado muito, que é Blink. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela. Atenção, olha aí, atenção, atenção. História original de Okalium, Perdida e Esquecida. Pegue-a agora. Estava escrito em uma parede lisa em vermelho. Não era o meu vermelho. Bom, meio que era. É complicado. O importante é que alguém vai ler logo. Eu já cheguei a pensar que o teleporte era só um flash. Pop. E chegou. Eu deveria me perdoar por já ter pensado assim, mas não consigo. Não consigo perdoar nenhum dos meus eus por ter sido tão fundamentalmente errada. Tudo parecia começar há uns 3 dias atrás. Mesmo que o conceito de dia agora seja tão vago, ela tinha teleportado, sem pensar muito, só para chegar à esquina do torrão de açúcar mais rápido. Não podia ser mais trivial. Se ao menos ela soubesse todo o sofrimento que isso lhe causaria. Teleporte é complicado. Poucos conseguem maestria, mas ela já estava acostumada. Um flash de luz mágico familiar acontece e, instantaneamente, ela vai parar em outro lugar. Um enorme vazio, mas não completamente vazio. Ela ficou paralisada, maravilhada por um momento, pensando que tinha feito algo completamente novo, jamais executado. E uma cópia de si mesma se formou, levando menos de um segundo. Era igualzinha em cada detalhe, e saiu flutuando de olhos fechados. Puf, ela se foi, e eu caí. Ela caiu sobre uma pilha nojenta. Seus cascos tocavam diretamente a pilha de carnes frias. Seus olhos absorveram a imagem. Mas sua mente levou anos para aceitar que aquilo era uma pilha de pôneis roxos sem vida, unicórnios e alicórnios. Uma pilha dos seus próprios restos apodrecendo. Minhas pernas ficaram fracas. O cheiro... Eu não aguentava pensar que estava diretamente tocando naquilo, naqueles corpos horrendos. Foi então que ela notou que uma delas não tinha sido finalizada. Assassina! Eu vou acabar com você! Era magricela e esquelética, e cambaleava subindo a montanha de corpos. A crina estava grudenta e desgastada. Tinha manchas escuras na boca e loucura em seus olhos. Ela também tinha armas feitas de osso, e então as duas duelaram. Não há muitos detalhes no texto. Quando houve silêncio novamente, o que restava se juntou à pilha de corpos. Mais um testamento do terrível sofrimento em que me forcei. Ela estava sem ar e com as pernas tremendo, mas lentamente foi entendendo melhor o cenário. Já tinha acontecido várias vezes. Teleportar não era um jeito de ir de uma localização para outra. Era um jeito de enviar uma cópia. Uma cópia perfeita em cada detalhe, incluindo as memórias de tudo que aconteceu antes do feitiço. A original? Ela não é necessária. Recusada. Lixo. Um detrito do feitiço que deveria ser proibido e não ensinado para jovens e promissores unicórnios. E elas, as versões mais jovens de Twilight, também estavam lá. Dezenas de esqueletos com pequenos chifres de unicórnio. Quando criança, ela adorava praticar teleporte. E pensar na sua eu mais nova, entusiasmada, fez com que Twilight sentisse uma bola gelada afundando em suas tripas. Não tinha nem como saber qual delas era a primeira. Mas nem tudo naquela pilha era Twilight. E essa era a pior parte. Ela notou um pontinho verde ali. Spike. Aquele ovinho que ela mesma chocou. E teleportou tantas vezes. Também tinha todos os seus amigos. Cada corpo estava inchado, com ossos marcando a pele. Provavelmente foi fome e desidratação. Alguns tinham manchas escuras nos focinhos, e alguns estavam com pedaços mordiscados ou faltando.
que ela faria dessa vez? Estava óbvio que algumas das cópias acabaram recorrendo a se alimentar da única fonte de nutriente presente. Tudo isso para sobreviver só mais um pouquinho. E ela meio que já estava com o estômago grunhindo e a cabeça doendo de desidratação. E ali estava a pilha, fedendo e tirando com a cara dela. Twilight começa a agir, pensando que seria bom se focar em alguma coisa. Ela moveu milhares de restos. No início, ela mal podia aguentar tocar neles, e ela tinha que fazer isso fisicamente, porque a magia não funcionava ali. Limpando o caminho, Twilight ganha acesso à parede, e usa o vermelho daquela cópia com quem lutou para escrever: "Pegue-a agora". O plano é que a próxima que caísse ali, lesse e de alguma forma conseguisse pegar a próxima. Juntas, elas encontrariam um jeito. Talvez um jeito até de ajudar essa Twilight. Mas quem sabe quando isso ia acontecer? Podia demorar meses. A chance de resgate é uma ilusão desesperada. Eu sei disso. Mas ainda há esperança. Talvez essa mensagem leve tudo isso a um fim. E se aquilo de alguma forma fosse o bastante para simplesmente prevenir que ela nunca mais teleportasse, seria uma vitória. E talvez essa esperança seja o bastante para prevenir a loucura de tomar conta. O bastante para repelir os pensamentos sobre o gosto daqueles restos. Por favor, eu imploro a minha outra eu. Por favor, nunca mais teleporte de novo. Uau, e essa foi a história, hein, gente? Bem que vocês falaram que era um bom conceito. Infelizmente, eu acho que não tem nenhum jeito da Twilight se salvar. E eu fiquei pensando que mesmo que ela conseguisse salvar uma ou duas, todos os outros unicórnios ainda usam essa magia. Quer dizer, todos não, né? Ela falou que são poucos. Mas isso ainda existe. Ela não tem como erradicar essa prática. Só se ela conseguisse voltar e espalhar a palavra. Mas eu acho bem improvável. Pessoal, na página do fanfiction dessa pessoa que criou esse texto, tem uma playlist com várias outras histórias derivadas, mas não são do mesmo autor, então eu preferi deixar pra lá e me ater ao trabalho original. Até porque quando uma história toma esses ramos aí, nunca se sabe o que pode acontecer, não é mesmo? Essa história ficou um pouco ASMR, mas é porque eu tava gravando com a minha irmã dormindo do lado. Peço perdão, mas espero que tenha sido relaxante. E não se esquece de deixar aí nos comentários, você preferia ficar preso em Blink ou em Diary of a Time Looper? Não se esqueçam de dar uma olhadinha na minha U original de Massacre da Serra Elétrica, com My Little Pony, óbvio. E a próxima história que eu vou trazer provavelmente vai ser A Puppet to Her Fame. Eu ia trazer a saga Muffins, só que uma amiga minha, a Rafa, disse que talvez fosse melhor não cobrir essa história, porque a criadora é meio cabulosa, então pode ser que desse muito ruim pra mim. Infelizmente, nós vamos ficar sem Muffins por um tempo. Eu gostei de como algumas questões são levantadas na narração, um pouco parecido com o que eu fiz no meu AU, mas elas não são questões muito profundas, e a Twilight nessa história aqui parece bastante pragmática, mesmo pensando sobre todas as variações e tendo um tom bem melancólico, ela ainda pensa em como ser proativa e resolver as coisas da melhor forma possível. Eu não sei dizer se isso é uma boa ou não interpretação da Twilight, eu achei que foi uma escolha. Eu gostaria de ter visto um pouquinho mais do lado ansioso dela e... Enfim, não tem muito o que adicionar, a história é boa, a escrita é boa, ela é direta ao ponto. E pelo que eu li, essa pessoa usava o Patreon para se manter escrevendo, o que é uma ótima tática. Se vocês quiserem apoiar meu trabalho, considerem se tornar membros para ter acesso às lives e também um grupo no Discord. E muito conteúdo extra. E se você quiser um desenho parecido com os que eu uso aqui nos vídeos, você pode me pedir diretamente pelo Instagram. É só chegar com o seu pedido e dar uma olhadinha na minha tabela de comissão. Por hoje é isso. Obrigado por assistirem. Dá uma olhada na playlist, talvez tenha outra creepypasta que você goste. É isso. Tchau.